subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Nós temos essa situação dos anjos desde o começo da Bíblia. Se você não leu, você tem que ler a Bíblia todinha, e você vai ver que os anjos sempre estão acompanhando as pessoas aqui na terra. Então, o tempo que você passa aqui na terra, nós temos esse auxílio do alto, que é os anjos que vêm para acompanhar as pessoas e para ajudá-las. É assim, nós vemos toda a Bíblia, todas aquelas pessoas importantes da Bíblia, os anjos também andavam com elas e orientavam e traziam a mensagem de Deus e trazia a direção de Deus. Então nós temos isso enquanto estamos na terra. Enquanto você está vivendo a sua vida aqui, que você um dia vai chegar lá e prestar conta da sua vida, porque não se engane, vai chegar a hora que você vai se apresentar diante de Deus e Ele vai dizer assim: e aí? Como é que foi? O que você fez? O que você não fez? Quer dizer, vai estar tudo transparente diante de Deus, né? Porque Ele vai estar tudo diante dEle. E nós vamos ter esse anjo que vai dizer assim: olha, eu tentei falar com ele, eu tentei dar o caminho, eu tentei orientar, eu tentei ajudar, mas não me escutou. Por isso nós precisamos escutar sim a voz do anjo que fala conosco e que diz: não vá por aqui, vá por ali, não faça isso, faça tal coisa. Ele está sempre disposto. Nós temos esses anjos que nos ajudam. É um auxílio do alto que o Senhor deu para todas as pessoas e nos dá também. Então, vamos começar essa reunião. Fecha os teus olhos e se coloca diante desse anjo que está todo o tempo com você, e ele sabe para onde você vai. A palavra de Deus diz que todas as palavras são registradas por esse anjo. Ele sabe tudo que a gente fala, mesmo que a gente fale ali escondido, ele sabe tudo, ele está registrando tudo. Por isso é muito importante nós sermos sinceros. Sabe, no mundo nós aprendemos a ser falsos. O mundo é cheio de conversas falsas. Fala uma coisa, mas está pensando outra. Na frente fala uma coisa, atrás fala outra. E estratégia, vocês já escutam essa palavra? Estratégia, faz uma estratégia de mentira, né? Mas o anjo sabe tudo. Então, primeira coisa, vamos nos acertar diante do anjo de Deus, nos colocar em verdade, com sinceridade, para que Ele nos ensine, nos oriente com toda sinceridade. Nós precisamos de sinceridade, meu irmão. Não dá para viver desse jeito do mundo. Você tem que ser sincero com você mesmo e com o anjo que Deus te deu para te ajudar. Coloca diante de Deus a sinceridade do teu coração, mesmo as coisas mais erradas ou as coisas que não deveriam ser, mas coloca diante de Deus, coloca diante desse anjo e pede que o Senhor purifique o seu coração, purifique a sua vida, que o Senhor recomponha a sua vida. Se você foi andando por caminhos que foram te levando para o abismo, você vai pedir agora socorro. Ajuda, anjo, a me tirar desse abismo que eu entrei, me tira desse buraco que eu me meti, me tira das confusões que eu acabei me metendo pelos erros da minha vida. Me socorre, me ajuda, me orienta, me dá o encaminhamento, me ensina o caminho, me protege dos perigos desta vida, me protege das mentiras, dos enganos, me protege da língua falsa, da língua pérfida,
Me protege das pessoas falsas, das pessoas mentirosas. Me protege dos enganos dessa vida, para que eu não caia no erro e no abismo, mas que eu viva essa vida da maneira que Deus quer que eu viva, da maneira correta, da maneira sincera diante de Deus. Me ajuda, anjo do Senhor, me ajuda. Não quero viver como o mundo ensina, não quero viver como o mundo, mas eu quero viver como a tua palavra, como o teu ensinamento. Então me ensina, Senhor, pelo teu anjo que fale comigo, que me dirija. Deus vai de todas as maneiras buscando uma forma de nos ajudar, de nos auxiliar, né? Como a Áurea colocava no início, que o Senhor vem colocando os anjos desde o princípio, acompanhando toda a história da humanidade. Mas o mais interessante, Deus coloca um anjo do teu lado desde o momento que você é concebido. Ele já coloca um anjo e você está com ele aí agora do teu lado. Você tem dado a atenção para este anjo que está do teu lado? Você tem tido comunhão, conversado com este anjo que está do teu lado? Porque às vezes a gente reza, né? Me governe, me ilumine, amém. Mas a gente não pede orientação, a gente não busca. E quando nós damos com os burros na água, é porque nós é que queremos. Porque se nós parássemos para orar, ouvir a Deus, com certeza Ele iria colocar o anjo a serviço e em trabalho para nos auxiliar e nos mostrar o caminho. E é assim, irmãos, o nosso dia a dia. É todo dia, tem que ser dessa maneira. O meu testemunho que eu digo para vocês, todos os dias quando eu venho da minha casa para o centro, eu venho com a minha filha para a faculdade, e no momento que eu deixo ela na faculdade, a primeira oração que eu faço é pedindo que o anjo da guarda dela esteja com ela, guardando, protegendo, governando, iluminando e livrando ela de todos os perigos, todos os dias, para minha casa também. Então a gente tem que ter essa intimidade com o anjo. Como nós cantamos na música, quem que traz a bênção? Quem que traz a bênção? Quem que traz a bênção, irmão? Na música diz isso, e é dessa forma. Deus, quando Ele tem algo para te dar, para te derramar, Ele pode, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, mas Ele envia o anjo para trazer. Entendeu? O anjo vem te trazer a bênção. E você tem dado as costas muitas vezes, não tem dado atenção para aquele que tem te trazido a bênção todo dia. Nós precisamos ser mais atentos, como a Áurea colocou, nós precisamos estar atentos. Um soldado desatento morre na batalha. Sabe disso? Um soldado desatento morre na batalha. Portanto, precisamos estar atentos, muito atentos. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Vamos sentar um pouquinho. Estava me lembrando aqui, mas não é a pregação, eu só me lembrei. Todas as vezes, ali no Velho Testamento, mesmo no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, as guerras que aquele povo de Deus passou, eles tinha hora que eles perdiam e tinha hora que eles ganhavam. E eles só venciam quando Deus fazia uma intervenção. Quando Deus mandava um auxílio do alto, ou Ele mandava os anjos, os próprios anjos, ou Ele mandava alguma coisa que fazia com que eles vencessem. Não se iluda, nós só vamos vencer as coisas, qualquer coisa, se o Senhor fizer uma intervenção na nossa vida. Por mais que você procure saídas, só na hora que o Senhor fizer uma intervenção do alto do céu, da maneira que Ele achar que deve fazer, e aí nós vamos ter a vitória. Então para de correr atrás de coisas vãs, para de acreditar em coisas que não são verdadeiras. A única verdade que nós temos nessa terra é que se o Senhor vier em meu auxílio, se o Senhor me socorrer,
Se o Senhor mandar uma intervenção do alto, eu vou ter o livramento, eu vou ter aquela solução, eu vou ter a vitória, seja lá onde é que for. Desde José, pegando o Novo Testamento, quando queriam matar Jesus, né? Já tinha aquele decreto de morte para Jesus, menino que nasceu. José escutou o anjo, escutou no sonho e que falou assim: vai embora para você não ser, para o seu filho não morrer. E ele imediatamente obedeceu. Então, meu irmão, o Senhor não desampara quem está com Ele, quem busca Ele. Ele não desampara. Só que a gente precisa escutar e precisa obedecer. Escuta e obedece. Porque se você escutar e não obedecer, na próxima Ele não vai te falar mais. E aí você o Deus dará mesmo. Porque daí você não vai saber nem o que fazer. Então, primeiro, não desista. Fica com Deus. Clama a Deus. Fica firme com Deus. Seja o que for que aconteça na sua vida, fica firme. Clama. Não desista. Mesmo que você ficar chorando, não tem problema, não é proibido de chorar não. Chora diante de Deus. Clama diante de Deus. Até a hora que Ele vai te salvar e vai te dar a resposta. E se Ele te der a resposta, obedece prontamente. Aí então você vai ver a vitória. Se você ficar pensando se vai obedecer ou não vai obedecer, aí já não vai ter mais a vitória. É simples assim, tá? É assim. Então quero esclarecer bem isso para vocês. E eu quero falar, a gente está fazendo a campanha do Espírito Santo, até que é a terceira semana, Paulo, eu não lembro mais. Acho que é a terceira semana hoje, que nós estamos clamando auxílio do alto, clamando o Espírito Santo que venha nos ajudar, porque baseado no próprio Jesus que disse: espera a força do alto, não faça nada antes de receber a força do alto. A gente já falou isso. Então você precisa do Espírito Santo, eu preciso, você precisa, para que você tenha essa força. É Ele que vai nos dar força, é Ele que vai nos falar. Então eu quero meditar aqui sobre o Espírito Santo. Quero que a gente pegue a passagem hoje. Vou pegar duas passagens, tá? Uma que vocês vão gostar bastante e a outra não tanto. Que vocês sabem, né? Que eu sou meio aquele profeta que fala as coisas que os outros também não gostam de escutar, né? Não tem problema. Já estou acostumada. Então, ó, 1 Coríntios 2, capítulo 2 e versículo 12, diz assim, para entendermos bem o que é o Espírito Santo. Uma passagem muito, muito legal, assim, muito, dá um bom ânimo na gente, ó. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém, porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. É muito legal essa passagem, né? Você sai dela assim, nossa, se eu tenho Espírito Santo, eu tenho o pensamento de Cristo, eu não sou como os do mundo, eu sei as coisas diferentes das pessoas do mundo, eu tenho um entendimento diferente. E a passagem está dizendo isso, tá mesmo? Está falando isso. Ela diz que se nós vivermos a nossa vida na terra com o Espírito Santo, nós teremos um entendimento das coisas, não como o mundo, mas um entendimento diferenciado, um entendimento
espiritual. É muito interessante essa passagem aqui, e nos garante que se nós vivermos com o Espírito Santo, nós teremos o esclarecimento do Espírito Santo, e que no final das contas ele termina falando assim: nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Olha que coisa grandiosíssima, eu considero grandiosíssima afirmar isso. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Então, ele diz que quem viver com o Espírito Santo, não só vai ter uma vida diferenciada nesta terra, e veja bem que eu não estou falando do céu, né? Eu gosto muito de falar isso, porque eu já vi muita gente que ficava só falando do céu, né? Mas nós não estamos no céu, nós estamos na terra. Então é bom a gente pensar bem no que nós temos que fazer aqui, para depois chegar no céu, porque pode se iludir, pensar que está fazendo, e chega lá não fez nada, né? Que devia fazer. Muito sério isso. Então nós aqui na terra temos esse auxílio, o Espírito Santo. O Senhor disse: quem quiser terá o Espírito Santo, e aquele que caminhar com o Espírito Santo terá uma vida diferenciada na terra, aqui na terra. Por quê? E termina assim: terá o pensamento de Cristo. Quer dizer, quando olhar as coisas que estão acontecendo, ou olhar a sua própria vida, não terá um pensamento mundano, mas o pensamento do Senhor Jesus Cristo sobre a sua própria vida, o pensamento do Senhor Jesus sobre os eventos aqui da terra. Então isso nos dá uma segurança, percebe? Que coisa maravilhosa. E você percebe que você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso andar com o Espírito Santo para que eu tenha essa vida. Porque existe um se nós estivermos com o Espírito Santo. Então é maravilhoso, muito sério e maravilhoso uma vida com o Espírito Santo. Todos devemos almejar isso, querer estar com o Espírito Santo, querer caminhar com o Espírito Santo, clamar o Espírito Santo. Todos devemos fazer isso, porque é uma coisa maravilhosa que está prometendo aqui. Diz que nossa vida vai ser diferente, dirigida pelo Espírito, e teremos o pensamento de Cristo. Mas agora vem a parte que vocês não vão gostar muito, tá? Vamos lá. Já sabe, né? Como é que é? Vamos lá eu quero pegar o livro da sabedoria, capítulo 1. Era isso que Deus estava me falando essa semana, para a gente pensar sobre isso. E no livro da sabedoria, capítulo 1, vou pegar só o versículo 5. Ou vamos pegar o versículo 4. Diz assim, eu vou pegar até o 3, tá? Com efeito, os pensamentos tortuosos se afastam de Deus, e o seu poder posto à prova triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, afastar-se-á dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Agora é a parte dura. Diz assim, que o Espírito Santo é o educador das almas. Então, quando eu peço o Espírito Santo para me dirigir, para falar comigo, para me orientar, ele vai vir fazer isso, né? Porque ele é o educador. Ele vai ensinar a fazer as coisas de outro jeito, né? A gente não educa os filhos para eles em diversas coisas, quer educar. O Espírito Santo é assim.
Ele vem e ele quer ensinar. Isso significa que ele vai falar: muda isso, não faça mais isso, muda essa situação, muda esse caminho, faz outra coisa. O Espírito Santo não é só para a gente ficar recebendo dom e ficar por aí rezando e falando, não é não, tá? O Espírito Santo é educador das almas, é para mudar a vida da pessoa. Começa assim, e vai da hora que começa até o fim. Ele vai educando, ensinando, né? Mas ele fala assim, ó, essa é a coisa grave: o Espírito Santo fugirá da perfídia. Então, aquela pessoa que está pensando que vai ficar enganando a Deus, enganando o Espírito Santo, já começa mal, porque o Espírito Santo, ó, cai fora dessa pessoa. E ela fica enganada, pensando que ela tem o Espírito Santo, ou que ela está seguindo com o Espírito Santo, mas os pensamentos dela são mentirosos, são enganosos. E fala do pensamento, gente, não está falando nem de atitude, do pensamento, ó, que pensa. Não adianta querer enganar Deus. A melhor coisa é falar: Senhor, mas estou com uma raiva, Senhor, olha, Senhor, é melhor, porque você vai fingir que você é bonzinho, que você é bacana, que você é, né, uma maravilha. Por que você vai fazer isso? O Espírito Santo está vendo, você não engana ele, tá? Então começa assim, para de enganar. Aí depois ele fala assim, fala: afastar-se-á dos pensamentos insensatos. Eu já cansei de ver isso. A pessoa dentro da igreja, né, demonstra maior bacanice, né, boazinha, e lá fora na sua casa é outra coisa, lá fora é outra coisa, né? Vocês sabem disso, vocês sabem, não preciso ficar falando, porque vocês sabem disso. Depois diz assim: por fim, a iniquidade que vem depois dos pensamentos. Aí já é atitude, já é comportamento iníquo. Antes eram os pensamentos, depois vem a iniquidade, vem a atitude iníqua. Quer saber quais as atitudes? É só ler a Bíblia que você fica sabendo. Mais simples ainda, pega os mandamentos e pronto, ó, muito simples. Você sabe o que é iniquidade, todo mundo sabe. O mundo quer pregar que a iniquidade não é iniquidade, mas ela é e continua sendo. O mundo quer que a gente engula que a iniquidade está certa, mas ela não está, a não ser que você não queira seguir a Bíblia. Aí, meu irmão, pode, tá bom, pode fazer o que quiser, não precisa seguir a Bíblia, faz o que você quiser, isso é decisão tua. Mas se você quer, não engane, porque o Espírito Santo está vendo, e não adianta querer enganar e dizer que a iniquidade é o correto, tá? Porque é assim mais ou menos que hoje nós estamos passando, estamos tendo que engolir a iniquidade e falar que não é iniquidade. Essa é a verdade, né? Só que a iniquidade repele o Espírito Santo. E aí meu irmão, se não está com o Espírito Santo, sinto muito, está com o espírito do mundo e com o diabo. Aí a situação fica grave. Meu irmão, não é hora para a gente levar as coisas na brincadeira, sabe? Levar as coisas na... o pessoal da música, sabe? Eu sempre te falo, não é mãozinha, pezinho, bater pezinho e mãozinha para cima, não, tá? Se continuar com esse tipo de mentalidade, a iniquidade vai dominar e o Espírito Santo simplesmente, ó, vai embora. Entenderam que ele não fica? Ele não fica. Ele fica se ele vê que a gente está levando a sério e querendo a correção e querendo aprender, querendo ser educado pelo Espírito Santo. Porque nós não enganamos o Espírito Santo. Você engana todo mundo, mas o Espírito Santo você não engana. Então, tá, gente, a situação, eu considero, todo mundo sabe que o nosso momento do mundo é sério e é muito decisivo agora. Você vai ter que se decidir mesmo, tá? Vai ter que se decidir mesmo. Não dá para acreditar que Deus vai ficar onde a iniquidade domina.
Porque a palavra diz, eu não estou inventando não, está aí na Bíblia, diz que a iniquidade repele o Espírito Santo, quer dizer, ele vai embora e não fica mais naquele lugar. E em nome de Jesus, que não seja assim conosco. E todos os dias eu falo, Senhor, que não seja assim na minha vida. E você deve falar também, Senhor, que não seja assim, que o Espírito Santo fique na minha vida e me ensine. Amém?